Hoje eu quero falar com você que tem sentido a sua autoestima lá embaixo. Você, mulher, que tem se sentido como um lixo, aquilo que eu falei agora. Quantas vezes a gente ouve alguém falar assim, eu tô me sentindo um lixo. Você tem se sentido assim? Desvalorizada, talvez? Você acha que você não tem valor? Você se acha sem graça? Você se acha feia? Se acha gorda? Tudo de ruim você tem se achado. Amiga, enquanto você se sentir desse jeito, infelizmente, você passa uma mensagem para as pessoas ao seu redor. Quando você se sente um lixo, você provavelmente não se cuida. Você não cuida do seu cabelo, não cuida da sua pele, do seu corpo. E, consequentemente, você acaba realmente se sentindo um lixo. E tem mais. Se sentindo dessa forma, e porque você tem esse peso, você já não se cuida, você não cuida de você mesma. Você acaba falando coisas negativas para as pessoas ao seu redor. E acaba que as pessoas ao seu redor começam a te evitar, não querem estar junto, não querem mais ficar de amizades com uma pessoa assim. Sabe por quê? Porque todo mundo gosta de estar junto, estar perto, ter coisas boas ao seu redor, boas e bonitas ao seu redor. Essa é a verdade. Por exemplo, quando você vai num lugar bonito, você gosta, você se sente bem. Vocês aqui de Florianópolis que passeiam pelas praias, vão aí na beira-mar, que é tão bonito, você se sente bem quando você está ali. Ao seu redor tem coisas boas, bonitas. Então, o que acontece? Você não quer. Ninguém quer estar com pessoas negativas, pessoas que se colocam para baixo o tempo inteiro. Então, se você tem se sentido um lixo, primeira coisa, você tem que usar a sua cabeça. Você tem que entender o seguinte: provavelmente tem uma razão para isso. Ou foi alguém que falou alguma coisa que te machucou e você começou a se colocar mais ainda para baixo e acaba que você está assim. Ou foi um relacionamento, uma traição, um engano, mentira, algo que o seu marido, o seu companheiro, o seu namorado falou que te colocou para baixo. Algo que aconteceu até mesmo na sua infância. E isso tem um poder tão grande até hoje na sua vida, que até hoje você se sente dessa forma. Desde que aquele trauma, aquilo aconteceu, seja um abuso, ou seja algo que a sua mãe falou, você sabe, vocês mães, você que é mãe, presta atenção no que eu vou te falar. A sua palavra tem um poder muito grande na vida do seu filho. Se você amaldiçoou o seu filho, sabe naquela hora da raiva que as mães falam assim, você vai ver só, quando você casar, você vai ver. Eu lembro que a minha mãe, meu Deus, minha mãe rogou praga. Tadinha. Ela não sabia que ela estava fazendo isso, mas ela rogou muita praga na minha vida. Graças a Deus, eu vou te falar, que eu não tive filhos. Senão, provavelmente, eu ia sofrer muito. Porque ela falou assim, tudo que você me faz sofrer, você vai sofrer muito mais quando você tiver filho. Você vai ver o que seu filho vai fazer com você. Em misericórdia. Graças a Deus, eu escapuli dessa. Mas você vê, mãe, você tem um poder muito grande. Quando você fala para sua filha, você fala para ela assim, você tem a perna fina, esses cambitos. Então, aquilo ali já causa um complexo. Olha como é séria a coisa. As suas palavras naquela criança, sabe por quê? A criança, ela absorve tudo. A criança é como uma esponja. Tudo que você ensina, ela absorve. Por isso que a idade de criança até a adolescência é uma idade super importante. Por isso que é a idade que eles têm que estar estudando muito.
porque a mente é aberta e eles absorvem muita coisa facilmente. Mas eles também absorvem as coisas ruins. As coisas ruins que são faladas são absorvidas. Eu lembro de coisas da minha infância até hoje. E que, alguns anos atrás, eu fui buscar raízes de comportamentos meus, que eu percebi que a raiz era algo que foi falado lá na minha infância. Era algo que foi apontado na minha infância, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou por alguém. Alguém falou alguma coisa, então aquilo ainda tinha raízes na minha vida. E quando você sabe, a raiz é profunda, mas imagina os frutos que aquilo não dá. Então, provavelmente, se você tem se sentido desse jeito, existe uma razão. E você tem que procurar essa razão. Porque você precisa eliminar essa raiz, esse problema. Se é um mal, se foi algo que aconteceu no seu passado, você precisa arrancar essa raiz, você precisa se curar disso. Você precisa se libertar. Se foi algo... Você tem que lembrar de uma coisa. O seu passado é o seu passado, você não é mais aquilo. As pessoas se prendem demais ao passado. Gente, não vamos nos prender a passado. Passado passou, é para ficar lá. É para ficar lá onde está. Acabou, passou, não é mais. Mas nós temos o poder de, no presente, não sermos mais o que fomos no passado. Então, se aconteceu alguma coisa horrível no seu passado, seja o que for, você não é mais aquilo. Comece uma vida nova, decida, toma uma decisão. Para de deixar que aquilo que aconteceu no passado influencie tanto o seu presente de forma que venha destruir a sua vida. Você que passou por um trauma de uma traição, de um engano. E é verdade, gente, eu já passei por isso. Não com o meu marido, mas eu sofri muito na minha vida sentimental. E eu já fui traída, traí também. Mas fui traída primeiro. E depois você sabe, né? Começam aqueles pensamentos burros, idiotas. Tipo, eu vou fazer antes que façam comigo. Então você começa a um ciclo vicioso em que você nunca vai ser feliz. São ideias diabólicas que o diabo planta na nossa cabeça. Que é assim, olha, fez comigo, então antes que faça de novo, eu vou fazer. Então, quando que você vai ser feliz? Quando que você vai ser feliz? Se antes que alguém faça uma coisa ruim com você, você faz. E se aquela pessoa não fizer a coisa ruim com você? Como que você agora vai conseguir levar um relacionamento se você já fez o que era ruim? Então, vira uma bola de neve horrível. E eu me vi nessa situação. Porque eu passei por uma traição e aquilo me machucou demais. E quando você é traída, você realmente se sente um lixo. A traição, ela faz a pessoa pensar assim, é outro pensamento burro, vamos pensar só, porque o mau caráter, o errado é quem traiu. Mas nós que somos traídas, pensamos assim, eu não fui boa o suficiente, eu não sou boa o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou interessante o suficiente. Você começa a pensar que o problema está em você. Mas olha só que burrice esse pensamento. Porque o problema não está na pessoa que foi traída, o problema está em quem traiu. O problema está naquela pessoa. Por mais que você tenha, de repente, errado num relacionamento, que você estava fazendo alguma coisa, você não estava dando atenção. Pera lá. Será que então, se você não está dando atenção, ou se você não está fazendo o que a outra pessoa quer, então isso é motivo para traição? Não. Isso não é motivo para traição. É motivo para conversar, é motivo, se não está dando certo, vamos nos separar, mas não para trair, não para enganar. Isso não existe. Mas as pessoas recorrem a isso. Então, minha amiga, não deixa essa raiz, esse problema fazer você se sentir desse jeito. Não é por aí. Porque se você for por esse caminho, você só vai se afundar.
Se você não reagir, você agora, que está aí ouvindo, e você tem uma baixa autoestima, você se acha feia. Por que que você se acha feia? Quem que falou para você que você é feia? De onde vem essa ideia errada? Sabe por quê? Porque não existe pessoa feia. Não existe. E eu vou provar para você que não existe. Vai ver uma modelo aí, fala em uma modelo. Por exemplo, tem uma pessoa famosa que eu acho linda. E meu marido acha horrorosa. Ela é magra, ele fala, meu Deus, essa mulher parece um esqueleto ambulante. E eu acho bonita. Então, você vê, uma coisa que eu acho lindo, ele acha horroroso. Então, na verdade, não existe o feio. O feio e o bonito varia de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que para um é horrorosa, para o outro é linda. Então não existe isso. Você não pode pensar assim, a fulana disse que eu sou feia, a fulana te acha feia, mas o ciclano te acha linda. É isso que você tem que pensar. Você não pode também, quando uma pessoa fala alguma coisa, ou quando a pessoa faz alguma coisa, vamos cortar as ideias diabólicas, destrutivas, que o diabo lança na nossa mente. Você fica pensando assim, porque você foi traída que você não é boa o suficiente. Aí porque você acha que você não é boa o suficiente, você já fica se deixando acabar. Você já se acaba, você não se cuida mais. Você não cuida da sua saúde, você não cuida do seu corpo. Aí você começa a comer e consequentemente engordar. E você não cuida do seu cabelo. Você não cuida, você não quer mais tomar banho, imagina. Então, minha amiga, primeira coisa, você que está se sentindo desse jeito, primeira coisa você tem que se perguntar, por que eu me sinto desse jeito? De onde está vindo esse sentimento? Onde que começou? Alguém falou alguma coisa para mim que me fez sentir assim? Existe alguma coisa no meu passado que tem me feito sentir assim? Existe algo que alguém falou, algum trauma, alguma situação, seja o que for. O que que é? O que que é? Foi um abuso do passado, por causa daquele abuso, eu me culpo, eu me sinto desse jeito, eu me sinto... Então, presta atenção. Você não teve culpa daquilo que aconteceu. E hoje, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Aquilo passou, é passado. Então você pode hoje decidir ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa nova. Mas não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa maravilhosa. Então, minha amiga, muda essa situação. Você tem esse poder. Eu não tenho o poder de fazer o que você pode fazer. Por exemplo, o que eu posso fazer é te alertar, abrir a sua mente, fazer você pensar. Pera lá, é verdade isso que ela está falando. Por que eu tenho que acreditar nas palavras daquela pessoa que falou que eu sou uma bruxa, eu sou uma gorda, eu sou ridícula? Aquela pessoa, olha só, para uma pessoa falar coisas nesse nível, ou qualquer nível crítico, ruim para uma outra pessoa, isso já faz daquela outra uma pessoa horrorosa. Horrorosa. Porque essas coisas não se falam. Então, aquela pessoa que é a horrorosa não é você. Então, não se deixa levar por aquilo que pessoas maldosas... Gente, existem pessoas muito cruéis nesse mundo. Muito cruéis. Que às vezes dá nojo. Eu já falei com vocês de outro dia. Aliás, outro dia escreveram um comentário ruim no meu blog, no meu Instagram, e eu bloqueei a pessoa. Mas só que a pessoa não ficou satisfeita. Porque, pera lá, se você está me seguindo no Instagram, porque provavelmente eu não sigo quem eu não gosto. Eu não sigo quem eu não concordo com as ideias, eu não concordo com o que fala. Eu não sigo essas pessoas. Então, se eu não sigo, eu não tô nem aí para elas. Agora,
para você me seguir, para você seguir uma pessoa, para ficar indo lá no Instagram, no Facebook, ficar denegrindo a imagem dela, ficar falando mal, ficar falando palavrão, ficar falando besteira, pera lá, para que isso? As pessoas não entendem esse negócio de rede social, as pessoas perdem o rumo, perdem a noção. Elas pensam que porque elas não estão ali face a face com a outra pessoa, elas podem falar o que quiser. As pessoas falam assim, você é um lixo humano. Poxa vida, onde já se viu uma coisa dessas? Isso faz daquela pessoa uma pessoa horrorosa. E não é à toa que quando eu vou lá dar uma olhadinha, peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa. E é uma pessoa, geralmente tem uma cara amargurada, tem uma cara sofrida, tem uma cara... Ou seja, você trata as outras pessoas da mesma forma que você se trata, provavelmente. Provavelmente. Então, muito cuidado com isso. Você não pode se afetar. Você não pode se deixar afetar pelas pessoas nas redes sociais. O que elas falam de você, porque você posta uma foto lá e as pessoas sem noção falam assim, ai, que ridícula você é. Ai, você é uma gorda, você é isso, você é aquilo. Pessoas que não têm noção, gente. E eu bloqueio mesmo, ainda falo mais. Bloqueio mesmo. Porque, poxa, se você não gosta de mim, então não me segue. Se você gosta, então você viu alguma coisa que você não gostou, você não precisa falar. Você não precisa ficar comentando, você não precisa ficar criticando, sendo um crítico ruim, não precisa disso. Se for um crítico construtivo é uma coisa, mas aquela crítica que denigre, você não precisa. Mas tem uma coisa também. Aquilo não vai me afetar. Aquilo não pode me afetar. Porque uma pessoa que dá para ver que ela só tem algo, uma carga negativa, coisas negativas que descem a um nível tão baixo, por que você vai se afetar por aquilo que aquela pessoa de nível tão baixo vai falar para você? Você não pode descer no nível dela, você tem que se manter no seu nível. Aquela pessoa, ela já está se apodrecendo, se já não é podre. Então você não pode se deixar apodrecer também. Você não pode se deixar contaminar também. E começar a se achar, eu sou assim, eu sou assado, eu sou daquele... Ai, ó, a fulana falou isso de mim, falou aquilo outro. Você não é assim? Então não se abale, amiga. Não comece a se sentir dessa forma, com a sua... ter uma baixa autoestima por causa do que as pessoas falam. Você tem que ser mais forte do que isso. Reage. Pergunta o porquê. Por que eu estou me sentindo desse jeito? De onde veio essa doença? De onde está vindo? Foi de algo que alguém falou? Foi de alguma coisa? Você tem que descobrir de onde veio para você poder eliminar. Aí você fala assim, eu não vou mais ter esses pensamentos. Eu não vou deixar essa pessoa me dominar. Eu não vou deixar essa pessoa me estragar. Não vou deixar. É cortar aquela raiz. Não deixar mais aquela raiz ruim dar frutos na sua vida. Reage. Tá se sentindo um lixo? Ai, olha, eu me sinto um lixo, não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de me cuidar, não tenho vontade de fazer nada. Reaja. Começa a mudar. Cuida do seu cabelo, cuida da sua pele. Começa um regime hoje. Começa um regime hoje. Eu comecei o meu já. Estou fazendo as minhas caminhadas todo dia de manhã cedinho. Eu e as minhas amigas ficam aqui, ó, subindo o morro, descendo o morro, para tudo quanto é lugar aqui, caminhando, porque eu quero perder peso. Agora, você quer perder peso, você fica reclamando, você olha para as outras mulheres e fala, queria ter aquele corpo, porque a gente faz muito isso, né? Há de convir. A gente olha para a mulher, ai, que corpo lindo, queria ter esse corpo, mas você não quer fazer o que ela faz, né? Você não quer sacrificar o quanto ela sacrifica, porque ela deixa de comer as coisas que ela gosta, a não ser aquelas que comem e não engordam. Queria ter nascido assim, né? Poder comer e não engordar. Mas tudo bem, não foi... Deus não me deu esse dom, né? Poxa, Deus. Mas tudo bem. Então, você fica olhando aquelas mulheres e você quer ter o que elas querem sem o sacrifício que elas fazem. Não pode. Você tem que sacrificar. Começa a cuidar da sua saúde, da sua alimentação. Muda
as coisas que você tem feito de errado. Muda tudo. Começa hoje. Fala assim, hoje é um basta. Hoje eu dou um basta nessa situação. Para de aceitar o que as pessoas falam. Para de ficar falando que você é um lixo. Outra coisa também. Outro passo que você tem que dar. Parar de ficar falando coisas negativas de você mesma. Eu faço isso tanto, gente. Meu Deus. Deus está falando comigo agora. Nesse momento, está falando comigo também. Você vai parar de falar que eu tô enorme, que eu tô um bofe, que eu tô uma vaca, que eu tô sei lá o que você fica falando aí. Vai parar de falar isso. Porque isso não acrescenta nada. Não adiciona nada. Vamos mudar essa situação. Você que fica falando coisas ruins de você mesma. Eu sou um lixo, ninguém me quer, Para com isso. Tá com peninha de você também. Não pode ter essa peninha destrutiva. Você tem que reagir, você tem que falar coisas boas de você. Então, minha amiga, vamos reagir juntas. Juntas. Eu tô nessa jornada com você, porque eu também preciso dessa mudança. Agora, você que está com uma baixíssima autoestima, pelo amor de Deus, tá aqui a faca e o queijo na sua mão. Agora é você reagir, é mudar essa situação, não deixar a coisa escalar, crescer, porque ela crescendo vai fazer você se enfiar mais ainda nesse poço, e esse poço não tem fundo. Não tem fundo. Você pode hoje mudar essa situação. Você pode hoje mudar a sua vida, dar uma guinada. Vai agora fazer alguma coisa. Põe um batom, lava o rosto, passa uma base, uma maquiagem, vai, junta um dinheirinho, começa a comprar. Não precisa ser coisa cara. Compra um creme, faz um creme em casa, alguma coisa caseira. Cuida do seu cabelo, cuida de você, amiga. Porque se você não se cuidar, quem vai cuidar? E se você não falar coisas boas de você e se valorizar, quem vai fazer isso? É a partir do momento que você eu sempre bato nessa tecla. É a partir do momento que você se dá valor, que as pessoas ao seu redor vão dar valor a você. Sai desse ciclo negativo, que você só fala coisas ruins. Você quando está com as suas amigas, quando chega alguém, quando é um familiar, você só reclama da família, você reclama do filho, você reclama da irmã, você reclama do dinheiro, você reclama da casa. De tudo você reclama. Eu sei que todos nós temos razões para reclamar, gente. Todos nós. Mas não quer dizer que você precisa fazer. Veja se você avalie. Você tem sido uma reclamona? Se você é uma reclamona, vive falando, a vida está difícil, olha, a vida não é fácil, olha, porque meu filho, olha, porque isso. As pessoas não querem isso, já tem tanta coisa ruim. As pessoas não querem mais. Sabe, você precisa ser o tipo de pessoa que traz vida para outras pessoas. Seja essa pessoa, você pode ser. Aí agora você está assim, eu não posso. Pode sim, pode ser essa pessoa sim. O que for que na sua mente tem uma voz dizendo que você não pode, que você não consegue, ouve o que eu estou te dizendo, você pode, repreende essa voz. Não dá ouvidos para essa voz. Nanda, mas você não conhece o meu caso. Não dá ouvido para essa voz que está falando isso na sua cabeça. Que o seu caso é diferente, que você é diferente, que eu não sei o que você passou. Não ouve essa voz, não. Porque essa voz não vai te ajudar. Essa voz não vai te levantar. Essa voz não vai te tirar desse buraco que você tá. Desse desânimo. Não ouça essa voz. Ouça a minha voz que está falando para você. Você consegue, você pode. Muda isso, faz alguma coisa, age ao contrário do que você tem feito ultimamente. Faça o contrário do que você tem feito. Você só vive reclamando, para de reclamar. Começa a olhar as coisas lindas ao seu redor. Você sabe, quando eu era bem novinha, eu devia ter uns 12 anos, eu li um livro que eu nem sei mais qual a mensagem, se tinha uma mensagem boa ou ruim, se hoje é um livro que eu indicaria para vocês ouvirem, ou para vocês lerem. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse livro era chamado Poliana.
Era de uma menininha, eu lembro até hoje, nunca mais eu esqueci. Era uma menininha que ela era filha de pastor e tinha perdido a mãe, se eu não me engano. E o pai deixou ela na casa de uma tia. Só que essa tia tinha muito dinheiro, era muito rica, mas ela não queria ter ficado com essa sobrinha. Não queria ter ficado com a Poliana. Então ela era mazinha. Ela pegou a Poliana e colocou num quartinho lá no sótão, sabe? Aquele quartinho. Então o quarto não tinha, só tinha uma janelinha pequenininha. Mas em tudo a Poliana via o lado bom das coisas. Em tudo ela agradecia a tia, muito obrigada, que quarto maravilhoso, olha, tem uma cama gostosa para eu dormir, olha, tem até uma janela, a janela era pequenininha, né? O livro descrevia que era uma janela muito pequenininha. O livro mostrava que o quarto era horrível, que tudo era horrível, mas que a Poliana em tudo agradecia, que ela olhava o lado bom, olha, pelo menos tem uma janelinha. Claro que ela, não estou dizendo que você tem que se conformar com o que é pouco, o que é ruim. Nada disso. Mas é que você tem que olhar o lado bom das coisas para você ser mais feliz, ser menos rabugenta, ser menos triste e ser mais forte. Creia que você pode revirar essa situação, que com Deus você pode mudar essa situação. Parceria com Deus, minha amiga. Faz uma parceria com Ele, que você vai ver, com Deus do teu lado, o diabo menor do que uma formiga. Por isso que Davi foi tão legal, né? A história de Davi. Porque Davi viu que Golias era pequenininho perto do Deus dele. E esse problema, essa situação que você está vivendo é muito pequena perto do Deus que nós servimos. E que você pode vir a servir também. Faz uma parceria com Ele, minha amiga. E você vai ver que tudo vai mudar. Fiquem atentas. Vamos mudar essa situação. Você pode. Não dá ouvido para essas vozes na sua mente que dizem que você não pode. Você pode. Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.